Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Cogna. A Cogna é a antiga Croton, ela teve uma redução dos lucros dela de 94% que fez encher a nossa caixa aqui de e-mail, tanto a minha caixa quanto a do pessoal do suporte, para querer saber se vale a pena comprar a empresa depois dessa queda toda ou se vale a pena, por exemplo, vender a posição. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Curtam já o nosso canal, aqui o nosso vídeo, se inscrevam também, ativem ali o sininho para as notificações. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a gente já está aqui. Eu queria, antes de começar o nosso vídeo, lembrar para vocês que a gente está fazendo uma promoção no Black Friday do nosso curso para iniciantes, o curso Primeiros Passos, que a gente começa desde o início lá do investimento, investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, aquele bem básico, até uma estratégia que é bastante vencedora no longo prazo em ações e que é simples também, é a estratégia de Graham. Então não percam a chance, está aqui o link na descrição abaixo. Bom, gente, então a gente já está aqui agora, vamos falar sobre Cogna, queda de 94% nos lucros, afugentou alguns investidores ali na quarta-feira, na própria quinta-feira ela já tinha subido um pouco, sexta-feira foi feriado, hoje aqui segunda-feira eu não sei o que aconteceu porque eu estou gravando o vídeo anteriormente. Então, vamos dar uma olhada aqui o que acontece com o investidor iniciante. Lembra que eu falei da questão lá do curso Primeiros Passos. O que acontece com a pessoa? Ela lê isso aqui, por exemplo, em um site de conteúdo. Nesse caso aqui eu peguei do Estadão Conteúdo. Cogna, antiga Croton, tem queda de 94% no lucro líquido do terceiro trimestre. A Croton Educacional reportou lucro líquido de 20 milhões no terceiro trimestre, bem inferior ao anterior, a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Então o que acontece é o seguinte, a gente vê esse número, o que o investidor iniciante faz? Ele pega e vende. Então a gente vê que no dia 12/11 teve uma queda de 2,5%. No dia 13/11, a ação abre em queda e depois ela já fecha numa alta de 3%. E no dia 14/11 ela já fecha com uma alta de 6,4%. E aí, antes da gente continuar, aqui tem um ensinamento muito básico, né? A pessoa opera notícia. Então, muitas vezes a pessoa ela confiava no case da Cogna, só que ela fica com medo dessa queda de lucro, vê todo mundo vendendo, vê o preço caindo, ela pega e vende. E aí depois, quando a ação sobe de novo, ela pega e compra no preço maior. Então, quer dizer, ela só nesse trâmite aí dela vender embaixo e comprar em cima, ela já perde 10%, né? Porque a ação estava caindo lá 2,5%, depois subiu 3%, depois subiu 6,4%. Então, aí tem uma questão importante. Ou você entende do assunto, ou você entende aquela ação que você está comprando, ou senão você tem que confiar em quem está recomendando, porque o que acontece é que a pessoa acaba perdendo dinheiro exatamente dessa forma. Tá? Não são raros os casos de fundos, por exemplo, de investimento que rendem muito bem no longo prazo e que os investidores não conseguem ganhar dinheiro no fundo porque ficam comprando na alta e vendendo na baixa. Passada essa parte inicial aqui, vamos dar uma olhada retrospectivamente por que a Cogna está passando por essa reestruturação societária atual. Quando a gente chegou lá em 2017, esse aqui é o próprio site do CAD, do Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, a Estácio e a Croton tentaram fazer uma fusão. Né? Na verdade, a Croton iria adquirir a Estácio, que hoje até tem outro nome, é IDUC, e a gente vê que o CAD vetou. O CAD ele não aprovou essa aquisição aqui, a aquisição da Estácio é vetada pelo CAD. Aí a Croton ela percebeu que ela não iria mais conseguir crescer no ramo de educação superior. Né? E aí o que acontece? Como é que uma empresa ela consegue crescer? Ela consegue crescer comprando outras empresas ou crescendo realmente o que a gente chama de organicamente, que é fazendo investimentos. Quer dizer, a Croton poderia crescer se ela mesma construísse novas faculdades. Só que isso faz com que o potencial de crescimento seja muito pequeno.
como ela viu que ela não iria conseguir fazer fusão com nenhuma rede grande, como no caso a Estácio, ela tinha algumas opções. Uma era pegar o caixa dela e distribuir em dividendos, que ela não iria fazer isso. Pelo próprio histórico da Croton, eu já sabia que ela não ia fazer isso. Segunda coisa, ela poderia migrar para o exterior. Por exemplo, a gente falou semana passada aqui de CVC, a CVC ela migrou para o exterior. Por exemplo, comprou lá na Argentina e esse foi um dos problemas dela. E o outro era sair desse ramo de educação superior e partir para uma outra forma de educação que fosse complementar, e foi isso que a empresa fez. Então a empresa comprou a Somos Educação, que inclusive era registrada aqui na Bolsa, ela era uma empresa de capital aberto, tinha aquele código SEDU3, ela era controlada pela Tarpon, e aí ela foi vendida, né, por 4,6 bilhões, os 74% que fazia parte da Tarpon, depois a Croton ainda fez uma oferta pública de aquisição de ações e acabou gastando 6,1 bilhões para comprar todas as ações, isso em 2018. A Somos é uma empresa que trabalha com educação básica e também tem uma parte toda de livros, tá? Então ela é dona do Ângulo, da Ática, da Saraiva Editora, no caso, não das livrarias, e da Cipione, por exemplo, maior grupo de educação básica do país. Bom, antes de mais nada, antigamente a Croton era só essa parte aqui, ou seja, era educação superior no varejo. Tinham várias pessoas que se matriculavam nas faculdades, naqueles cursos, e aí as pessoas fazendo esses cursos, elas pagavam as suas mensalidades e essa era a receita da Croton. Hoje em dia, o que ela fez? Ela criou a Platos. A Platos é uma forma dela oferecer os serviços dela não para pessoas, mas sim para empresas. Tá? Então, ela vai entrar num segmento novo que ainda é muito pequeno. Tá? Aí a gente tem a Holding Saber aqui, que foi exatamente quem pegou a dívida lá atrás da aquisição lá da Somos. Né? E aqui é o varejo da educação básica, ou seja, são as empresas aqui, são as escolas do grupo, são os alunos que a empresa tem, que ela própria tem, e que pagam mensalidade. E aqui a Vasta e a Somos a gente inclui os livros, por exemplo, que ela vende e todo o serviço que ela presta para outras escolas. Então aqui é um B2B, né? Um business to business. Então a Cogna hoje em dia é um grupo de educação muito maior do que era só com a Croton, mas demora para isso tudo dar resultado. Ela passou por uma mudança estrutural muito grande. Essa parte aqui da Croton, ela já gera resultado. Todas essas outras aqui, elas vão precisar gerar resultado no futuro. A empresa conseguindo fazer isso tudo gerar resultado, não tenho dúvida que ela volta a ser uma gigante, inclusive em termos de preço da ação. E aí o que aconteceu com os atuais resultados? Já que ela mudou toda a estrutura societária dela, ela fez algumas aquisições, ela passou a ter um maior endividamento. Essas operações que a gente mostrou ainda são operações ou iniciais ou operações que não têm boa rentabilidade, então menor rentabilidade, e ela fez uma mudança de business. Então aqui fica muito claro, ela tinha um lucro líquido aqui enorme, só que estava parado no tempo aqui até 2018. Depois da aquisição da Somos, esse lucro líquido caiu. Aí algumas pessoas vão perguntar assim, não era melhor ela não fazer a aquisição da Somos? Seria no curto prazo, porque ela continuaria gerando esse resultado, ela iria pagar dividendos, talvez ela iria crescer organicamente construindo novas faculdades e provavelmente outras empresas aí do setor iriam começar a pegar participação de mercado dela. Então, como ela está mudando o business dela, ela tem aí uma queda de rentabilidade nesse primeiro período e as ações acabam caindo também. Aqui a gente tem uma questão que é a base de alunos. Por que a empresa resolveu mudar? Porque ela já não estava mais conseguindo uma captação de alunos tão grande. Tá? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a base de alunos na graduação terceiro trimestre contra terceiro trimestre de 2018, menos 7,4%. Se a gente pegar no total, menos 7,2%. Se pegar do ensino à distância, menos 3,2%. Se pegar o total, menos 4,9%. A empresa está tendo uma redução do FIES, já é 14% total. Em 2020, espera que seja só 6% do total. O FIES, que no passado chegou a ser 60% dos alunos da Croton, e a empresa ela começou a perceber que
a quantidade de alunos formados mais aqueles que desistem no meio estão sendo maiores do que a entrada de novos alunos. Então, ela está perdendo aluno ano após ano. E aí ela viu que se ela continuasse só com essa base aqui de alunos da Croton mesmo, do ensino superior, ela, em alguns anos, ela já não seria mais o maior conglomerado educacional do Brasil. Aqui eu falo um pouco sobre a evasão de alunos, né? A gente vê que hoje em dia, depois da redução do FIES, a empresa ela até consegue captar alguns alunos, ela fez alguns planos de parcelamento, mas a gente vê que a evasão subiu muito, inclusive terceiro trimestre de 2019, maior evasão de terceiros trimestres dos últimos 4 anos. Então esse é o principal desafio. Você tem 14% de alunos que desistem do curso, 10% que se formam, então precisa captar 24% de alunos para que a base fique constante. Para aumentar a base, precisaria captar mais ainda do que isso. Tá? Aqui a gente tem o ticket líquido médio, a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Se tiver pequeno, eu peço que vocês aumentem aí na televisão de vocês, mas é o seguinte, a gente vê que os alunos eles pagam R$ 764 de ticket líquido médio, sem contar os alunos de parcelamento estudantil, tá? Tanto privado quanto fiéis. Os alunos fiéis custam para o governo R$ 1.703. E os alunos que têm o parcelamento estudantil, que a empresa dá aquele desconto, né, de 30%, eles custam 1.320. Então, o aluno que paga 50% de desconto sobre o preço cheio, que é o 1.320, ele está, na verdade, pagando um pouquinho menos do que o ticket de verdade. Isso é que é importante a gente ver. Tá? E o governo aqui ele paga muito mais caro para os alunos que são fiéis. Por isso que acabou, desde a época do Temer, essa farra do fiéis. Né? E outra coisa que é importante é que isso aqui é a graduação presencial, o EAD, a empresa mostra que tem ticket médio de R$ 287, bem menor. Aí ela migrou para a educação básica, que é a Vasta e a Saber. E aí, olha só, a Vasta é aquele business to business, na verdade. Eu acho que eu troquei ali no início do vídeo. Tá? Então, a Vasta engloba todos os produtos e serviços oferecidos pelas escolas parceiras, ó, conteúdo físico e digital, ó, isso aqui é tudo com empresas. Tá? Neste segmento também estão considerados serviços prestados relativos ao Programa Nacional do Livro Didático e demais contratos firmados com órgãos oficiais. Tá? E aqui embaixo a gente tem a Saber, que tem a gestão de escolas, que são aquelas escolas próprias e aquela gestão de escola de terceiros também, como as operações Red Balloon e etc. Então, isso tudo, Red Balloon é escolas e franquias de inglês. Tá? Então, isso aqui é educação básica. Aqui o que a gente vê é o seguinte, a gente vê um belo crescimento da plataforma dela, que é o novo foco dela de crescimento na educação básica. A gente vê que aumentou muito as escolas privadas em contratos, alunos matriculados nas escolas privadas, o número de escolas com educação complementar aqui. A gente vê aqui alunos matriculados também crescendo muito, tudo aqui praticamente acima de 2 dígitos. A gente vê que as escolas próprias cresceram 3,8%, mas teve uma queda aqui de alunos matriculados nas escolas próprias. Tá? Uma queda pequena de 1,6%. Tá? O Red Balloon ela explica que um contrato terminou e ela teve queda, mas o Red Balloon não é tanto problema não. Tá? O grande foco da empresa é exatamente essa parte aqui de cima, que é essa plataforma K12. A gestão de escolas não é tão relevante assim para a empresa. E aí a gente entra aqui na DRE da Cogna. A gente vê que, por exemplo, o ensino superior da empresa ainda dá um resultado espetacular, que é aquele da Croton, ó, 551 milhões, 47% da receita líquida aqui, de 1 bilhão 171 milhões. A gente vê aqui, inclusive, que a empresa ela é bem lucrativa nessa parte, ela tem um lucro bruto aqui de 76%. Só que na educação básica, a gente vê que, embora não tenha ProUni aqui, a gente tem 344 milhões de receita líquida, a gente teve um grande aumento da receita líquida, só que aqui a margem operacional é 17,2%.
Então, lucro operacional de 610 milhões da empresa, a gente tira ainda despesas corporativas da empresa, que são aquelas despesas da holding e que tiveram aumento nesse trimestre para fazer toda essa composição aí da estrutura societária nova, a gente vê que o EBITDA recorrente 547 milhões. Tá? Aí a gente tem aqui depreciação e amortização, 328 milhões, sendo que 100 milhões aqui, 101 milhões, é de amortização do intangível, que é essa aquisição da Somos. Não é algo que sai dinheiro do caixa dela. O resultado financeiro, que sempre foi muito pequeno na Kroton, a gente vê aqui 246 milhões negativos. Então, se a gente tiver um momento que ela consiga pagar esse endividamento, isso aqui volte para um patamar de 40 milhões, por exemplo, e essa amortização do intangível não for considerada, a gente já teria um lucro líquido aqui em torno de 320 milhões, por exemplo, que já melhoraria muito o DRE da Cogna. Tá? Outra coisa é que, à medida que isso aqui for crescendo, a educação básica, a diluição de custos fixos devem aumentar, e aí aqui a gente vai ter resultados maiores. Outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que antes a empresa ela tinha apenas, ou praticamente apenas, custo de serviços prestados. Ou seja, ela tinha a faculdade, as pessoas pagavam a mensalidade para poderem entrar lá na faculdade, fazer o curso dela, então ela prestava serviços. O grande custo dela era professores, era um pessoal. Né? E agora não, agora ela vende livros, ela tem toda uma gestão de estoque também, que ela não tinha antes. Então, principalmente aqui na educação básica, a gente vê um custo de produto vendido de 84 milhões e custo de serviço prestado 103 milhões. Tá? Então, a gente tem aqui esse custo do produto vendido que não existia antes. E para a gente terminar aqui, eu fiz uma tabela que eu comparo as três empresas do setor. Tá? Quem me acompanha aqui há mais tempo, quem vê a nossa planilha do YouTube, etc., sabe que eu particularmente gosto mais da Ser Educacional, não é nada demais, assim, não é que ela seja muito superior às outras, mas é apenas um interesse meu, até por ela estar mais lá no Nordeste, né? No Norte e no Nordeste, que eu acredito que tem um potencial de crescimento maior com uma competitividade menor. Mas a gente vê que a Cogna, por exemplo, mesmo com todos os problemas, ela ainda é aquela que tem a maior margem bruta. Ela agora, com todos esses problemas, inclusive com a amortização, ela tem margem líquida menor. Muitos desses efeitos são contábeis apenas, não são efeitos caixa. Tá? O endividamento dela cresceu demais para 49,9% e o yield dela sempre foi baixinho, o foco da empresa sempre foi crescer bastante. Tá? Então, hoje a Cogna parece cara, menos aqui no preço sobre valor patrimonial, nesse sim ela parece barata, mas ela ainda tem indicadores interessantes. Então, o que acontece? Né? Eu fiz análise lá atrás da Kroton, né, na área de membros, e que deu um preço justo de R$14 e pouco. Eu não cheguei a calcular de novo, provavelmente com esses resultados cairia para uns R$13, alguma coisa nesse sentido. Na minha visão, ainda é uma empresa boa, só que eu recomendaria a compra. Só que você tem que entender que não é para qualquer tipo de investidor. Você tem que ter um perfil de investidor que compra projeto. E o que significa comprar projeto? Significa você saber que provavelmente ela vai ficar ainda parada no tempo mais uns 2 anos com esses indicadores. Ela ainda vai ter uma dificuldade para conseguir remodelar todo esse projeto que ela tem, né? Todas essas empresas aí no meio que ela criou. Provavelmente ela vai ter mais despesa agora, porque cada uma dessas empresas vai ter uma diretoria própria. Então isso tudo significa custos num primeiro momento. E as pessoas às vezes me perguntam assim, Daniel, então por que comprar agora e não deixar para depois? E aí, por isso que eu falo, depende do teu perfil. Tem aquele investidor que gosta de comprar antecipadamente, comprar um pouquinho a cada mês, por exemplo, e quando a ação subir, ela pega e dispara. E tem o outro que prefere esperar a empresa começar a melhorar os resultados e comprar uma quantia maior. Tá? Então, dependendo do teu perfil, ela é compra. Dependendo do teu perfil, eu mandaria esperar.
Tá? A minha visão de Cogna é essa. Espero que vocês tenham entendido. É muito mais do que apenas a queda de lucro. Eu espero que vocês tenham entendido por que ela caiu o lucro. Bom, gente, agora já terminando o nosso vídeo, eu relembro a vocês da nossa promoção de Black Friday no curso Os Primeiros Passos. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o nosso evento também, que vai ser agora dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro. Principalmente você do Rio de Janeiro, não deixa de prestigiar a gente e conhecer muitos gestores, muitos CEOs e muitas pessoas que são influentes no mercado. O link está aqui de embaixo no nosso evento Ultimate Value. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Live from the Solar HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. When that is, I don't know, but it is going down. Listen, it's going down. Holla Mayday. Them fiends looking for candy and them dealers got that payday. I seen them child soldiers, they was loading up some AKs. Ain't playing modern warfare. Don't you know ain't a warfare? Scales never even, but they be triple beaming. They keep them fiends fiending. The devil stay scheming and dreamers steady dreaming. But ain't no hope here. Ain't no satisfaction in money, women, and clothes here. Everything is falling. Everything is falling. It's going down. It's going down.